Salmo 41. Você sabe que o pior espírito maligno que existe é o espírito do engano. Aliás, especialidade do mal é enganar. Mas, quando eu me refiro ao espírito do engano, eu me refiro ao espírito que entorpece a pessoa, que deixa a pessoa como que entorpecida, adormecida, como que ébria para a fé, para o mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Para ser mais claro. É a pessoa que está vivendo debaixo de maldição, está sob o jugo do mal, mas, por causa da religiosidade, a pessoa acha que está tudo bem e que Deus está com ela. Normalmente, quando se fala de religião, o pensamento que se tem é que a religião, ela liga o homem a Deus. Religião vem de religar, ligar o homem com Deus. Mas, na maioria das vezes, a religião, ela faz o trabalho contrário. Porque, uma vez que a pessoa pratica uma religiosidade, ela tem determinadas práticas religiosas, então aquela pessoa acha que por causa daquilo, Deus está com ela. Mas ela ignora, ela não atenta para os frutos que a vida dela apresenta. Porque o que mostra que Deus está comigo, que eu sou a bênção, ou que uma pessoa é a bênção, não é a religião que essa pessoa professa, a fé que essa pessoa professa, que ela fala com a boca, não. O que mostra que uma pessoa é a bênção é a vida que ela leva, é a qualidade de vida que ela tem, são os frutos. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Então, se uma pessoa tem uma religião declarada e até hábitos religiosos, mas a vida dela está uma droga, está de cabeça para baixo, significa dizer que Deus não é com ela. Porque como pode Deus ser com alguém e esse alguém ser um derrotado, ser um fracassado, ter uma vida derrotada? Como é que pode? Por isso a nossa luta é fazer as pessoas pensar. Nós trabalhamos para fazer as pessoas pensar, ou pensarem. Porque se você pensar, se você raciocinar, você vai acabar chegando a Deus. Por exemplo, olha o que o salmista Davi disse. Salmo 41, versículo 11. Eu vou ler em duas versões diferentes. Eu vou ler primeiro na revista aí atualizada e depois na Bíblia Fiel, na ACF. Davi disse assim: com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Em não triunfar contra mim o meu inimigo. Davi era um homem de muitas batalhas, muitas vezes ele saiu a campo para ir para a guerra. Então, inteligentemente, ele tinha um termômetro, ele tinha nisso um termômetro da vida dele com Deus. Se ele prevalecia diante dos seus inimigos, então ele sabia que Deus havia sido com ele. Porque é impossível que Deus seja com alguém e esse alguém perca a batalha. Não é verdade? Paulo disse,
E em concordância com isso, o apóstolo Paulo escreveu: se Deus é por nós, quem será contra? Agora, se algo está sendo contra, ou seja, algo está prevalecendo, então significa que Deus não está sendo comigo. Então, isso é inteligente, isso é racional, isso é coerente. Mas a religiosidade cega as pessoas quanto a isso. Por exemplo, a pessoa vive andando com a Bíblia debaixo do braço. Usa uma roupa que a distingue das demais pessoas na sociedade. Quem olha para ela vê que ela tem um jeito religioso. Então aquela pessoa tem um linguajar também religioso. Paz do Senhor, onde ela vai? Paz do Senhor, irmão. Ou mesmo na Igreja Universal, para não dizer que eu estou falando mal das outras, está amarrado, ou está ligado, né? Mas só que a vida da pessoa está uma droga. Está uma droga. Quem olha para ela não vê Deus. Os frutos que a vida da pessoa apresenta não condizem com as promessas bíblicas. A Bíblia fala, por exemplo, de fartura, de prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está faltando tudo para a pessoa. A Bíblia fala que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. A vida da pessoa parece uma caixinha de doença. A casa dela parece até uma farmácia. A Bíblia fala, teus filhos como rebentos à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Fala de família unida, e a família da pessoa está uma droga, está cada um para um lado. Parece que o diabo botou um trono dentro da casa da pessoa, sentou lá, e ele está ditando as regras. Está toda amarrada a vida da pessoa no sentido familiar. A vida sentimental de cabeça para baixo. A mulher nunca foi feliz no amor, só homem casado aparece para ela. Não consegue estabelecer uma união, uma vida feliz no amor. Tudo está dando errado. Eu pergunto, ainda que essa pessoa seja frequentadora da igreja, ainda que ela more na igreja, ainda que ela tenha o linguajar mais religioso do mundo, eu pergunto, Deus está com ela? Não está. Mas as pessoas não atinam para isso. Eu já atendi pessoas que a pessoa está com a vida toda derrotada, assim, porque, veja bem, pessoal, eu não quero dizer que só é de Deus quem não tem problemas. Eu tenho. Quem não tem problemas? E é até graças a Deus pelos problemas, porque eles nos levam a buscar mais a Deus. Mas eu não estou falando de ter problemas é algo normal. Eu estou falando de vida de maldição, de estar debaixo de uma maldição. E às vezes a gente atende pessoas, eu já tive experiência disso, de a pessoa falar da situação da vida dela, e você chegar e dizer assim, olha, sabe o que acontece? Tem um demônio na vida da senhora, tem um demônio na vida do senhor, ou uma legião, tem que haver libertação. A pessoa, não, bispo, que é isso? Eu sou selada com o Espírito Santo. Eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Eu canto no coral da igreja tal, mas como é que pode a pessoa ter o Espírito Santo e ter depressão? Como é que pode ter o Espírito Santo e não dorme de noite? A Bíblia diz, no Salmo 4, Davi disse, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo. Como é que pode uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, não tem paz para dormir? Quando pega no sono tem pesadelo, vê vultos, ouve vozes, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que tem que depender de calmante, de sedativo, de ansiolítico, disso, daquilo. E que Espírito Santo é esse? Quem está me entendendo faz assim. E por que eu digo que o espírito do engano é o pior de todos? Porque ele acomoda a pessoa, fazendo ela achar que ela já tem o Espírito de Deus, que ela já é a bênção, que ela está debaixo da bênção. E aí isso é prejudicial porque ninguém procura aquilo que acha que já tem. Compreende sim ou não? Ninguém busca algo que acredita que já tem. Ela fica acomodada. Então a religiosidade, ela cega as pessoas, fazendo com que a pessoa ache que ela é de Deus, e ela ignora todos os frutos. E para isso,
Em todas as religiões, o diabo já inventou um tipo de teoria ou palavra para fazer a pessoa achar que aquilo é normal. Tem religião que a pessoa está com a vida desgraçada, e eu vivi isso. Eu me lembro que quando eu era budista, minha mãe manifestava com demônio dentro de casa, doente, também desenganada, meu pai enfermo. Nós vivíamos assim, quando um estava em casa, o outro estava internado. Eu me lembro de uma vez, lá em casa, eu e o meu irmão, ele era menor, fomos internados ao mesmo tempo com sintomas diferentes. Eu num hospital, numa parte da cidade, meu irmão em outra. Minha mãe visitava um no dia e o outro no outro. Quer dizer, um dia um de nós ficava sem visita. Sabe o que é isso? Alguém entrar na sua casa e falar, cadê seus filhos? Estão internados, os dois ao mesmo tempo doentes, os dois internados. Isso é vida? Eu pergunto. É normal isso? É claro, pode acontecer uma vez na vida, alguém precisa fazer uma cirurgia, sei lá, o teu corpo é como uma máquina, às vezes dá defeito, precisa de consertar. Não vou dizer que tudo é o diabo, a gente não demoniza tudo que olha, vê demônio, isso é demônio, não. Problemas fazem parte da vida de qualquer pessoa, mas era assim. Quando a minha mãe ficava boa, ia para casa, daqui a pouco meu pai era internado. Quando era meu pai, voltava para casa, a gente tinha que visitar minha mãe no hospital. E se não, era com a gente isso, os filhos. Então, miséria, confusão. Quantas vezes eu fiquei chorando, pequeno, chorando porque meu pai e a minha mãe brigando, eu ouvia os gritos dentro de casa, e a minha mãe ameaçando, pegava álcool, ameaçando jogar na gaveta, nas roupas e tocar fogo, e ele tinha que segurar ela, e eu chorando para eles pararem de brigar. Mas na parede de casa estava lá a imagem do coração de Jesus. Na porta, em cima da geladeira, da saída da casa, da cozinha, estava lá o Budinha de costas cheio de moeda. Já tiveram isso aí? Tinha um no pé da parede, tinha um pequenininho lá que minha mãe colocava café todo dia para ele. Nunca bebeu, mas estava lá o café. Um dia eu passei correndo sem querer, chutei, caiu, quebrou a cabecinha dele, e ela foi e colocou com o Super Bond. Botou de volta lá. Então o que não faltava ali era religião. O que não faltava era religiosidade. Se fosse perguntar para mim se eu era de Deus, eu ia dizer, eu sou de Deus. Quem está me entendendo? Se fosse perguntar para minha mãe, a senhora crê em Deus? Ela ia dizer, eu creio em Deus. Deus é com a senhora? Ela ia dizer, Deus é comigo, porque a religiosidade faz a pessoa ficar como que embriagada, entorpecida. Está ali a vida dela derrotada, mas por causa daquelas coisas ela diz que Deus é com ela. E nós não tínhamos Deus, tinha uma legião de demônios dentro da nossa casa, essa é a verdade. Tinha uma legião de demônios dentro da nossa casa. E só mudou a nossa vida quando eu primeiro fui para a igreja e eu atinei com aquilo. Eu entendi, eu raciocinei, eu entendi que a minha família era escrava do mal e nós precisávamos ser libertos. Com isto, conheço, quer dizer, sei que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Isso é muito inteligente. Amém, pessoal? Essa fé inteligente foi o que Deus viu, por exemplo, em Gideão. Quando Deus apareceu através de um anjo para Gideão, o povo de Israel estava longe de Deus, desobedecendo, vivendo na idolatria. O povo estava morando em cavernas, escondido dentro das cavernas para fugir dos inimigos, para ficar fora do alcance dos inimigos. E os inimigos de Israel levavam tudo que pertencia a Israel, os animais, a colheita, e Israel ficava debilitado. Mas lá dentro da caverna tinha imagem, tinha ídolos, tinha gente também contando história de Deus, do Deus do passado, que abriu o mar, que isso, que aquilo. E Gideão, quando ele saiu da caverna para ir pôr o trigo a salvo dos midianitas, o anjo apareceu para ele e disse assim, o Senhor é contigo, homem valente. Deus falou no singular, o Senhor é contigo, não disse que era com Israel, porque não estava sendo com Israel.
Israel estava desobedecendo a Deus, Israel estava longe de Deus, Israel estava vivendo a idolatria. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Se Gideão fosse um religioso, ele ia dar uma rajada de glórias e aleluias, como se faz. Se Gideão fosse um religioso, ele ia dizer: que maravilha, eu já sabia. Muito pelo contrário, ele parou e disse: se o Senhor é conosco, só que ele falou no plural, né? Deus disse: o Senhor é contigo, no singular. Ele disse: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que contam que o Senhor fez no passado? Quer dizer que o Senhor fez isso tudo no passado e agora o Senhor nos abandonou? Ou seja, ele raciou, ele não aceitou dizer que Deus era com eles e ele naquela situação, embora Deus disse que era com ele. O que Deus fez? O que o anjo fez? Ah, seu mal criado, isso é jeito de falar comigo? Vai cair um raio na tua cabeça agora, Senhor. Foi isso que o anjo fez? O anjo disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Ou seja, ali começou a libertação de Israel, em cima de uma fé inteligente, coerente. Amém, pessoal? Se você tem uma vida, se a palavra que define a vida que você leva é droga, ou seja, pessoa que diz: minha vida é uma droga, então eu quero dizer para você que quem está reinando na sua vida é o mal, não é o Espírito Santo. Ah, mas eu falo até em línguas. Espírito enganador. Demônio também fala em línguas. Ele era anjo, não é a língua dos anjos? Ele não morou no céu? Ele não era anjo? Então pode falar em línguas como for. A sua vida, se a sua vida está uma droga, então o que tem de gente por aí sendo enganada pelo espírito do engano, pelo espírito da religiosidade, não é brincadeira. Então use a sua cabeça. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Ou seja, se eu sou de Deus, se eu estou agradando a Deus, eu triunfo contra os meus inimigos e os frutos que a minha vida apresentam são bons. Mas se o mal está prevalecendo contra mim, significa dizer que Deus não está comigo. E se Deus não está comigo, é porque Ele não está se agradando de mim. A minha vida tem que mostrar o meu Deus. Deus não quer ser visto através de símbolos dentro da sua casa. Deus quer ser visto através da sua vida. Se alguém chegar na casa de uma pessoa assim, não é difícil descobrir onde está a fé dela, porque em toda parte da casa está mostrando onde está a fé dela. Mas olha para a geladeira dela, está vazia. Olha para a família dela, está dividida. Olha para a saúde dela, está em pedaços. Do que adianta? Agora, você pode não ter nenhum símbolo dentro da sua casa, a não ser a palavra de Deus. E alguém chegar lá e falar assim para você: mas vem cá, você crê em quê? Seu Deus é o quê? Sua religião é o quê? Você vai falar: você quer ver o meu Deus? Olha a minha família aqui, ó, unida. Deixa eu mostrar para você aqui a geladeira. Eu estou tendo que comprar uma maior porque não está cabendo as coisas mais. Olha aqui, está entulhada, está atulhada de alimentos. Olha aqui o quarto onde eu durmo, aqui é o lugar de paz. O meu leito, nós temos um leito sem mácula, sem adultério, a fidelidade, a paz. A nossa casa vive em harmonia. E os problemas que se levantam contra nós, se levantam para cair. Amém, pessoal? Então é aí que Deus quer ser visto. Deus quer ser visto através de você. Ele te fez para representá-lo. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nossa vida tem que ser semelhante a Deus. Enquanto nós não vamos para o céu, a nossa vida tem que ser um pedacinho do céu. Agora, se não é,
você pode ter Bíblia, você pode ter anos de evangelho, você pode falar em línguas, você pode interpretar línguas, você pode, for o que for. É o diabo, porque pelos frutos se conhece a árvore. E você tem que buscar mudar isso. Você tem que ver onde é que você está desobedecendo, porque você não está obedecendo, não. Aí é que entra o final da questão, né? Tudo significa dizer que não está havendo obediência. Se eu obedeço, Deus vai ser comigo. E se Deus é comigo, eu vou prevalecer. A mesma coisa é em relação ao batismo com o Espírito Santo. O que eu preciso, ou o que uma pessoa precisa para receber o Espírito Santo? Ela precisa dar toda a vida dela para Deus. Quando toda a vida é dada para Deus, a plenitude de Deus é dada para a pessoa também, que é o Espírito Santo. Se a pessoa diz, eu não recebi o Espírito Santo, por quê, bispo? Porque você não deu toda a vida. Você pode ter dado 99%, mas tem alguma coisa que ainda falta. Lembra do que Jesus falou para o jovem rico? Uma coisa ainda te falta. E quando Jesus pediu o que faltava para ele, virou as costas e foi embora. Então alguma coisa falta. Quando a pessoa entrega, o Espírito Santo vem.